O clima esquentou nas salas de aulas do Brasil, literalmente, e vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e eu achei notícias que valiam a pena trazer sobre educação em tempos de série adolescência sendo discutida e legendários. Sim, nós vamos fazer um vídeo sobre calor e sala de aula e por que isso é importante. Se você está um pouco atrasado com a sua lista de leitura aí de 2025, talvez esse vídeo te faça sentir um pouquinho menos culpado e ainda dá tempo de recuperar. Bora lá? Sem clima para aprender, entre as enchentes e ondas de calor, as salas de aula são uma amostra do efeito estufa e como a crise climática está afetando todas as esferas da vida até o ensino. Os desafios do ensino público brasileiro são históricos e estruturais, ao mesmo tempo que profissionais da educação e alunos lutam por essas mudanças, eles também são atravessados por problemas emergenciais que têm impactado cada vez mais o que acontece dentro das escolas. Ó, interessante. Aí vamos trazer aqui, e as saunas de aula, como os estudantes do Travessia, movimento ecossocialista tem chamado, podem ser encontradas nos 22 municípios que compõem a região metropolitana do Rio de Janeiro. E vai falar aqui que é enorme, e aqui ó, eu já quero chegar num ponto interessante que é, nas cidades de Tanguá, Rio Bonito, Guapimirim, Japeri, Mesquita, Nova Iguaçu, mais de 80% das escolas estão localizadas em ilhas de calor, com destaque para Queimados, onde 33 das 34 escolas municipais têm temperaturas médias acima de 32 graus. Nas escolas públicas, outros desafios históricos se tornam ainda piores frente à crise climática, como, por exemplo, a garantia do acesso ao básico. Aqui não estamos nem falando de salas climatizadas, laboratórios, cadeiras novas ou material escolar. O problema é anterior. E aqui vai passar sobre questões como esgoto, alimentação, e não vale a pena entrar nisso aqui porque a gente sabe que isso é estrutural, isso é um problema gigantesco, mas não é o foco, não vamos fugir do tema, tira a nota no Enem. Então, diante desse cenário, a Casa Fluminense reuniu para debater climatização e tudo mais, e estão trabalhando num planejamento público para isso. E nisso ficou claro que janeiro foi o mês mais quente de 2025 e espero que tenha sido mesmo, porque se dezembro for mais quente que janeiro vai ser complicado. E por que eu digo isso? Você já ouviu falar sobre o estresse térmico, que é a medida pouco conhecida dos riscos do calor extremo? Então, não é frescura de primeiro mundo quando a gente vai pensar nisso aqui, mas alertas de ondas de calor, isso aqui é de 2023, hein? E temperaturas extremas se tornaram comuns em muitos países, mas raramente esses alertas incluem outros fatores que representam um risco à saúde do ser humano e dificultam sua capacidade de adaptação. Então aqui vai explicar um pouco sobre os alertas, e um nível elevado de umidade no ambiente e a ausência de vento podem fazer com que, por exemplo, uma temperatura extrema de 37 graus seja mais prejudicial à saúde do que a mesma temperatura em um ambiente seco, ao dificultar o resfriamento do corpo humano. Já vou ler um trecho sobre isso, mas por isso que no Rio de Janeiro, que é mais úmido, mais próximo de praia, serra e tudo mais, os 37 graus lá e essa média de 32 para cima ali, se não me engano, 34, ela é muito mais grave do que, por exemplo, aqui no Paraná, que já é ruim, já é péssimo. Às vezes, especialmente se for mês de chuva e tudo mais, fica tenebroso. Só que imagina Manaus, que é mais quente ainda. Então isso vai se alastrando e existem questões como essa daqui, que é o estresse térmico, que vale a pena a gente pensar. Se você não leu tanto quanto você gostaria esse ano, não é só culpa sua, existem até motivos climáticos para isso. Então eu estou aqui para aliviar um pouco a sua culpa. De forma simples, trata-se de levar em consideração que temperatura não é o mesmo que calor. E aqui vai explicar que, fisiologicamente falando, quanto mais a umidade, se estiver muito quente com a umidade alta, você não consegue suar o suficiente para resfriar o seu corpo. Então, o cientista espanhol, responsável pelo programa Clima e Saúde, destaca que o que o estudo faz, acima de tudo, é enfatizar que a comunicação por parte dos serviços de meteorologia sobre como comunicam os eventos extremos, as ondas de calor, está baseada exclusivamente, pelo menos ali na Espanha e em outros países, nas temperaturas máximas. A máxima de tantos. E vocês podem ter observado que esse ano começou a surgir um pouco mais, dar um pouco mais de destaque para a sensação térmica. Então, no entanto, ele acredita que deveriam ser seguidos os passos de outros países, como Estados Unidos, Canadá e Alemanha, que já incluem índices de estresse térmico ao comunicar as ondas de calor como medida mais adequada do perigo numa situação de alerta, basicamente porque a mesma temperatura em diferentes níveis de umidade representa um risco diferente. E é aqui que está interessante. Vejam aqui, embora o limiar
de resistência ao calor de cada pessoa varia em função de uma série de fatores individuais, diferentes índices de estresse térmico foram concebidos para descrever o impacto das condições meteorológicas no corpo e, né, ele fala como isso representa uma ameaça à saúde humana. E aqui tem um ponto que é interessante. Nesse ponto, os especialistas insistem que, dependendo da umidade, 36 graus em um determinado lugar pode ser, em um caso, bastante incômodo e, em outro, perigoso. Nesses dois casos, se não se estabelecem dois níveis de alerta diferentes e não se comunicam claramente as consequências para a saúde substancialmente distintas que se espera, é fácil para a população local perder a noção dos diferentes níveis de perigo associados aos dois eventos de 36 graus. Então tem aqui ondas de calor úmido, ele menciona um pouco. O que ainda falta é que os índices de calor sejam comunicados regularmente à população, como tradicionalmente é feito com as temperaturas. E vamos falar de zonas de perigo. Para elaborar o estudo, a equipe de cientistas estudou as recentes ondas de calor recorde na Europa, América do Norte e Ásia. E vale destacar, essa é uma reportagem de 2023, onde ainda não tínhamos alcançado os recordes de 2025. Então, as áreas geográficas onde os índices de estresse térmico revelam maior risco não coincidiam necessariamente com as regiões em que foram registradas as temperaturas mais altas. Por exemplo, durante as ondas de calor na Europa, em junho e julho de 2019, os registros mostram que o centro e o nordeste da Espanha apresentam as temperaturas mais altas. No entanto, ao calcular os índices de estresse térmico, a equipe constatou que as áreas com condições mais críticas estavam na França, Bélgica e Holanda, né? Países que registraram 2.500 mortes em excesso, que são as mortes acima da média histórica. Isso a gente está falando de Europa ainda, hein? Pensa agora que as lições aprendidas com as grandes ondas de calor recentes sugerem que é necessário melhorar os protocolos de ação. Uma vez emitido um alerta meteorológico, é necessário haver uma cadeia clara de responsabilidades. As autoridades devem agir prontamente e saber quando fechar as escolas ou suspender as atividades esportivas ao ar livre, abrir centros de refrigeração para populações socialmente vulneráveis e garantir uma resposta de emergência suficiente. Educar a população em geral sobre como se comportar durante as ondas de calor também é muito importante. E aí a gente vem aqui e fala que molecada não quer estudar, nem nada do tipo. Maiores ondas de calor históricas, escolas sem saneamento básico, não tem que dirá ar-condicionado, né? Quem vai fazer Enem, às vezes vai fazer Enem em salas de escolas públicas e cai na realidade de que a sala tem um ventilador quebrado, por exemplo. Então, óbvio, questões geracionais, TikTok, celular em sala de aula, que agora saiu e voltou e saiu de novo e tudo mais, tudo isso influencia. É uma geração que vai sofrer bastante, mas, bom, olha aqui um motivo que ninguém contava. E, para fechar, falando sobre os efeitos do calor no nosso cérebro, agora saindo um pouco da escolinha, vamos falar dessa reportagem da BBC de 2020, que tem essa imagem ridícula aqui, mas enfim, eu entendo que tá bom, ela é suficiente para chamar a minha atenção, mas era julho de 1988. Nos Estados Unidos, o concreto fervia no verão mais quente já registrado até então. Os moradores das cidades invadiram as praias, o consumo de eletricidade foi maior do que nunca por causa do uso do ar-condicionado e as rodovias ficaram repletas de veículos enguiçados por superaquecimento. Mas algo mais estava acontecendo. Na verdade, 1988 não foi apenas um ano de calor recorde, foi também de violência. Houve um número sem precedentes de todas essas coisas ruins que estão aqui e eu não vou falar em voz alta pelo YouTube. Será que há uma relação entre o clima e a tendência generalizada de violência? E aqui vamos. Essa ideia está embutida em nossa própria linguagem. Falamos, por exemplo, que estamos com a cabeça quente ou que o sangue ferve quando estamos com raiva. Os primeiros estudos sobre o fenômeno surgiram no século XIX, fim do século XIX, coincidindo com as primeiras estatísticas confiáveis sobre crime. E aqui faz pensar, não te lembra um livro muito clássico, esse, né, questão do calor e da violência, calor e sangue à flor da pele, O Estrangeiro? Bom, se você já leu ou precisa de motivos para ler, conta com esse vídeo aqui, que é um vídeo que diz por que você precisa ler O Estrangeiro. E sim, eu estava pesquisando as questões paisagísticas do Estrangeiro e me apareceram essas notícias e eu falei, caramba, isso é realmente muito relevante, muito conectado e interessante. Aí, a literatura fazendo sentido.
Então, de acordo com uma das análises, os crimes contra indivíduos tendem a atingir seu pico nos meses de verão, enquanto os crimes contra propriedades são mais comuns durante o inverno. Tá, e aqui são só, relações interessantes, mas reação estranha. A onda de calor global de 2018, que levou a secas generalizadas e um número excepcionalmente alto de incêndios florestais no Ártico, também foi associada a algumas ocorrências humanas alarmantes. No Reino Unido, foi registrado o recorde de ligações para o número de emergências, 999, e um policial comentou que a população reage de forma muito estranha a esse tipo de clima. Em algumas áreas, a polícia informou que os chamados aumentaram em 40%. É claro que tudo isso é altamente episódico e há várias explicações alternativas para esses incidentes individuais, mas a correlação parece ser reforçada por pesquisas acadêmicas em todo o mundo. E aqui vão trazer várias questões, tem protestos de calor para as pessoas não trabalharem tanto no calor, e vamos trazer aqui questões hormonais. Não sei se vale a pena eu, como cara da literatura, discutir questões hormonais aqui, então eu vou deixar a notícia, como sempre, vou deixar todas as notícias referenciadas aqui. Então, vamos fechar com o que é certo. Independentemente do que impulsiona a relação entre o clima e o nosso comportamento, há algumas implicações preocupantes para o futuro. Essa notícia é de 2020. Os cientistas preveem que, à medida que as mudanças climáticas avançam, um acréscimo de apenas 2 graus Celsius nas temperaturas médias globais poderia aumentar a taxa de crimes violentos em mais de 3% em regiões temperadas, como a Europa Ocidental. No momento, muitos especialistas acreditam que estamos caminhando para um aumento de mais de 3 graus Celsius na temperatura, mesmo se cumprirmos todos os acordos climáticos em vigor. Embora permaneça um mistério por que o clima nos afeta, talvez seja melhor a gente se preparar para o que vem por aí. E o que vem por aí são mais anos difíceis para suas leituras e para quem está no colégio, então, e na Escola Pública do Brasil, mais ainda. Então, se te interessa ler melhor ou buscar estratégias para ler melhor, ou simplesmente aceitar que quando estiver muito quente, não tem muito o que você fazer. Se você não quiser ir a uma biblioteca municipal que tenha um ar-condicionado, você não vai ter como ler tanto quanto você gostaria. Não se puna com isso, não fale mal consigo mesmo, não se destrua, como eu muitas vezes faço. E eu sei que às vezes aqui em Londrina estava no início do ano médias de 36, às vezes estava no máximo de 40 e tantos graus, e eu queria, como que eu não li tanto quanto eu gostaria hoje? Acontece, gente, acontece. Ler não é a coisa mais importante do mundo, cuide da sua saúde mental aí, cuide da sua vida, tente fazer o que compensar com algumas outras coisas e busque estratégias de leitura mais saudáveis, como essas que eu tenho aqui no canal. Eu vou deixar uma que a tartaruga sempre vence a lebre. Se você não consegue sentar e ler 1 hora seguida, e se você não consegue ler 1 hora seguida, independente da temperatura, é um vídeo que com certeza vai te ajudar. E, bom, tente pensar alternativas ou pensar, design de interiores mais melhores que o meu aqui, onde tudo é de espuma e não tem ar-condicionado e é tudo muito quente nesse escritório. O início do ano é sempre sofrido para mim e o meio do ano é sempre um clímax de produtividade surreal. Então, há males que vêm para bem e há males que vêm só para o mal. Esse é um deles, então não tenho muito como consolar. E nesse clima de tensão, a gente encerra esse vídeo um pouquinho felizes porque o inverno está chegando. Tomara que faça um pouquinho de frio esse ano, mas não frio demais para a gente também morrer congelado, que aí com certeza a gente vai achar problemas com isso também. Então, bom te ter por aqui, até o próximo vídeo e tchau!